Bem-vindos ao Bourboncast, o podcast que mergulha no universo do café especial. No episódio de hoje, a nossa convidada vai falar sobre o tema RH no mundo do café e nos dias atuais. Meu nome é Fernanda e eu trabalho no marketing da Bourbon. Eu sou Clemerson, trabalho com gestão de projetos na Bourbon e nossa convidada de hoje é formada em administração pela PUC Minas, Poços de Caldas e pós-graduada em gestão de estratégia e pessoas pela Faculdade Faveni. Atua há mais de 5 anos no setor de recursos humanos, tendo passado por todos os seus subsistemas, de recrutamento e seleção a treinamento e desenvolvimento, administração de pessoal, cargos e salários, benefícios, cultura e clima organizacional e planejamento estratégico de recursos humanos. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, queria agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Na Bourbon, a Letícia trouxe um olhar humanizado e sensível para a gestão de pessoas, aproximando os times e fortalecendo a cultura organizacional. Sua trajetória é marcada pela dedicação, empatia e pela capacidade de transformar processos em experiências positivas para os colaboradores, tornando o RH um verdadeiro parceiro estratégico no crescimento da empresa. Obrigada. Vamos bater um papo bem legal aqui hoje. Letícia, hoje, quais são os maiores obstáculos que as empresas enfrentam no momento de contratar novos talentos? E o que mudou nas contratações nos últimos anos e deixou o processo ainda mais complexo? Bom, vamos lá, né? Eu acho que uma coisa que está todo mundo falando aí, né, é a questão de escassez de mão de obra, né? Então, isso é uma coisa que todas as empresas vêm enfrentando, independentemente de qual área ela atua, né? Hoje, na Bourbon, a gente trabalha aí tanto com o pessoal administrativo quanto a parte operacional. E, por incrível que pareça, na Bourbon hoje, a nossa dor é maior na parte operacional. Por quê? Na parte operacional, né, a gente precisa aí contratar pessoas que fazem algumas atividades que hoje já não existem tanto no mercado, que são a questão de operador de empilhadeira, a questão, né, dos saqueiros, né, auxiliares de armazém. Então, essas atividades são atividades mais pesadas, né? E hoje está muito difícil de achar essa mão de obra mais pesada, né? Hoje as pessoas estão indo mais para a parte administrativa. Então, eu creio que a longo prazo, né, todas as empresas elas vão ter que se reinventar, né, na parte operacional, né? Então, hoje, das dificuldades que a gente encontra aí na contratação é a escassez de mão de obra. Também voltando para a parte, né, de pessoas, a questão de alinhar as expectativas da empresa com a do candidato, né? Antigamente, quando a gente ia contratar uma pessoa, a nossa maior preocupação era a questão da remuneração. Hoje isso está sendo deixado um pouco de lado, né? E o que está vindo mais à tona é a questão da flexibilidade, né? Conseguir conciliar a vida profissional com a vida pessoal, né? Ter também um pacote de benefícios bem legal que atende o mercado, né? Hoje também as empresas elas estão disputando os mesmos profissionais. Poços de Caldas não é uma cidade tão grande, né? E tem várias empresas aqui, então acaba que é um querendo o profissional do outro, né? Então, assim, isso também é uma dificuldade. Como tem um leque grande de empresas aqui, é a gente, como empresa, né, oferecer o melhor pacote de benefícios, a melhor remuneração, a melhor flexibilidade, né? Então, acho que hoje essa é a dificuldade que a gente encontra, né? E a mudança é exatamente essa que eu falei, que antigamente era mais remuneração, agora entrou-se outras coisas, né, na hora do candidato escolher qual empresa trabalhar. Acho que até a cultura é importante também na hora de pensar a contratação, né? Exatamente. Isso que é uma coisa que a Bourbon faz bastante, eu acho, é tentar trazer alguns elementos para o dia a dia de trabalho para ficar mais leve, como as festas do mês, né, de aniversário. A Bourbon, ela comemora tudo, né? A gente brinca que a gente gosta muito de fazer festa, né? Então, a gente faz festa de aniversário, festa de final de ano, festa junina, né? Quando tem Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente sempre também está presenteando os nossos colaboradores, né? Acho que é uma forma de reconhecer, né? Saber que a gente, como empresa, a gente olha para esse profissional, além do profissional, mas sim como pessoa, né? Então, eu acho que é essa questão de conciliar de tudo um pouquinho, né? É investir nesse colaborador também aí como pessoa, né? E fazer ele se sentir importante e parte da empresa, né? Legal. Lê, muito se fala, mas muita gente não sabe o que significa soft skills e hard skills. Qual que é a diferença na prática entre soft e hard skills no dia a dia de uma empresa?
Bom, soft skills é a parte comportamental e hard skills é a parte técnica, né? Então, por exemplo, um exemplo, né, de hard skill é a pessoa saber falar algum outro idioma, né, pacote Office, então é a parte técnica da pessoa, né? Soft skills é a parte comportamental, então, por exemplo, saber trabalhar em equipe, ter uma comunicação, né, eficaz, clara, então essa é a parte das soft skills. Certo. E como que é na hora da contratação ali, como que a empresa avalia os soft skills de forma efetiva? Avaliar soft skills é um pouco complicado, né? Porque assim, não tem nenhum teste que a gente consiga aplicar, que a gente consegue validar aquilo, né? Hoje as empresas, elas estão procurando mais pessoas que tenham soft skills de acordo com a vaga, né? Do que hard skills. Porque a hard skills a gente consegue treinar, né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente sempre tenta pegar aí a questão das soft skills. Então, hoje a gente utiliza muito a entrevista por competência. Então, eu vejo assim, o que nessa vaga eu preciso ter? Qual soft skills eu preciso ter? E de acordo com isso, a gente vai fazendo perguntas para os candidatos para eles trazerem para a gente à tona algumas questões que eles já passaram, algumas situações que eles já passaram e como que eles lidaram com isso, né? Então, por exemplo, se eu preciso de uma pessoa que vai precisar intermediar conflito, eu pergunto para ele, né? Me dá um exemplo, né, de algum conflito que você precisou intermediar, como você agiu, você ficou confortável, né, em intermediar esse conflito. Então, é na hora da entrevista mesmo que a gente vai pedindo para eles e trazendo alguns casos à tona para a gente ir pegando essa questão das soft skills. Porque, como eu disse, não tem um teste que eu consigo validar isso. Chega a ser um bate-papo também. É um bate-papo, né? Vai além da entrevista. Vai além da entrevista, né? E a gente, assim, tenta deixar o candidato o máximo confortável possível, né? Para ele realmente ser ele mesmo, né? E não tentar ser algo que ele não é. Porque, muitas vezes, isso acaba prejudicando o candidato, né? Quando ele tenta demonstrar algo que ele não é. Então, a gente sempre tenta deixar um ambiente bem acolhedor, falar que é um bate-papo mesmo ali, né? Que a gente quer conhecer mais ele, né? A história dele. Então, assim, a conversa vai fluindo, a gente vai conseguindo ter essa percepção, né? E é engraçado porque, assim, não existe um certo e errado, né? Não existe. Cada vaga, a pessoa precisa ter um perfil. Então, não adianta a pessoa fingir alguma coisa, porque às vezes é até o perfil dela que precisa. Exatamente, então, né? O conselho é assim, seja você, né? Uhum. Eu acho que tem vaga para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo no mercado de trabalho, independentemente de qual que é o teu perfil, né? Então, acho que é ser você. Até porque depois você não vai conseguir sustentar essa falsa por muito tempo, né? Então, acaba que gera aquele sofrimento na pessoa, né? Então, você colocando ali na mesa o que você realmente é, quais são as suas qualidades, quais são os seus pontos de melhoria também, que todos nós temos pontos de melhoria, né? Então, acho que fica um bate-papo bem legal e também dá uma assertividade aí na vaga. Joia. E como alinhar a expectativa do gestor com essa realidade de mercado? Bom, isso é um desafio para o RH, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é responsabilidade do RH trazer a pessoa certa, né? E não é, né? É claro que o RH tem uma parte nisso, mas a responsabilidade maior é do gestor. Então, o gestor, quando ele vai vir com uma demanda de uma vaga para a gente, ele tem que ter muito em mente o que ele precisa, né? Então, quais são as atividades que essa pessoa vai fazer? Qual que é o nível de escolaridade que essa pessoa precisa ter, né? Então, muitas vezes, o gestor vem para a gente com um perfil que não existe no mercado, né? Porque é tanta coisa que, às vezes, o gestor acaba exigindo que a gente não tem como a gente conseguir alguma coisa assim. E também tem a questão da faixa salarial. Às vezes, ele quer uma pessoa sênior, mas a vaga é para júnior, né? Então, assim, tudo tem que ser muito bem alinhado. Então, assim, o que a gente faz é o seguinte, é sentar com o gestor, entender qual que é a real necessidade dele, né? Ele também precisa passar para a gente uma descrição de atividades muito bem elaborada, muito bem clara, porque quando a gente for falar com os candidatos, a gente ter argumentos, né, para explicar para ele o que vai ser o dia a dia dele, quais são as atividades dele, né? Claro que a gente não vai conseguir passar com a mesma propriedade que o gestor, né? Por isso que depois ele tem a entrevista com o gestor, mas a gente sempre pede para ter tudo de uma forma muito clara, para a gente conseguir também alinhar a expectativa do candidato em relação à vaga, né? Então, a gente dessa forma que a gente trabalha, né? Sempre tendo uma conversa muito clara com o gestor, né? E tentando deixar tudo muito bem esclarecido ali,
para evitar alguma contratação errada, né? E o que a Bourbon tem feito para atrair bons candidatos, né? Rede social? Sim. Como que tem sido? Sim. A Bourbon hoje, ela tá mais ativa nas redes sociais, né? E não tá só voltada para o nosso produto, que é o café, né? Hoje em dia a gente tem postado bastante como que é o dia a dia da empresa, né? Como que seria trabalhar ali. Também a gente faz alguns vídeos, né? A Nanda também pode falar, igual a questão do café, que toda hora tem um cafezinho. Então, assim, não é só a rotina de trabalho, a gente também tem os momentos de descontração, né? Como a gente comentou aí no início, né? A Bourbon sempre faz festa de aniversário. Agora a gente tem o happy hour também, que está sendo feito, né? Uma vez no mês. Então, assim, a gente está tentando trazer para as mídias sociais para as pessoas verem como é trabalhar na Bourbon, né? Além também, a gente hoje tem o selo do GPTW, né? Então, isso também é uma forma da gente divulgar que a gente é uma empresa certificada, que os nossos colaboradores, né, avaliam a gente como uma boa empresa para se trabalhar. Então, a gente está indo por essa parte. Além também de estar sempre olhando para o mercado, né? O que o mercado está oferecendo de benefícios hoje? A gente está, né, na média, a gente precisa melhorar, como que a gente está, né? Hoje eu participo de um grupo de RH regional, então a gente tem um canal bem aberto nesse grupo, então sempre tem pesquisas de benefício, né? E a gente sempre está atento para ver se a gente precisa incluir alguma coisa ou não. Recentemente, há um tempo atrás, na verdade, os colaboradores estavam pedindo muito a questão do vale-refeição, né? Tem que ter o vale-refeição, né? E aí aos poucos, a gente conseguiu implementar. Então, foi uma melhoria que a gente fez pensando nos nossos colaboradores também. Tem a questão também do Total Pass, que também o pessoal vinha pedindo isso, né, para a gente ter esse benefício. Hoje a Bourbon já tem um grupo de corrida, então a Bourbon é uma empresa que incentiva a atividade física, né, e o Total Pass também veio para agregar isso, né, para dar uma qualidade de vida para os nossos colaboradores. Importante sempre mostrar também para as pessoas de fora saberem, né? Sim. Um dos nossos objetivos esse ano, na campanha dos 25 anos da empresa, foi realmente pegar mais firme na ideia do Employer Branding, que a gente chama, que é mostrar a nossa marca empregadora, o que a gente faz ali dentro para as pessoas verem e falar, poxa, uma empresa bacana, acho que vale a pena querer ir trabalhar lá e até para as pessoas conhecerem a empresa. Porque a gente sempre foi muito focado no exterior, no nosso produto. Exato. Justamente porque os nossos clientes são do exterior e não tinha muito porquê a gente fazer campanha aqui. E aí agora, com essa nova necessidade de mercado, a gente viu que era importante trazer para a nossa região o que é a Bourbon, o que a gente faz, quais são as pessoas que trabalham lá, o que as pessoas falam da empresa também, mostrar as ações do dia a dia, assim, que eu acho que isso humaniza a marca também e mostra pro pessoal de fora quem é a Bourbon de fato. Sim, e é uma coisa que está funcionando muito bem. Hoje a gente recebe bastante currículos, né? Quando a gente divulga a vaga, quando a gente não tem vaga aberta, mas eu sempre recebo currículos de pessoas pedindo, né, para deixar no nosso banco de talentos para futuras oportunidades, né? Abordagem via LinkedIn, e-mail também, WhatsApp. Então, assim, a gente vê que realmente essa questão de mostrar a Bourbon mais aqui na nossa região tá causando um efeito positivo, né? Então, acho que está sendo bem bacana. Isso é ótimo. Bom, Lei, e depois de contratar, como que a gente pode garantir que os talentos permaneçam e permaneçam também engajados na empresa? A questão do engajamento, né, também é outro desafio que a gente enfrenta, né, porque a gente tem duas vertentes. Tem a parte empresa, que a empresa ela precisa estar atenta ali aos colaboradores, né, para ver se todos estão engajados, o que precisa de melhoria. E tem a parte também dos colaboradores quererem estar na empresa, né? Então, assim, não adianta nada a empresa fazer tudo, mas o colaborador já não se sentir tão pertencente mais à empresa. Então, por isso que a gente sempre está fazendo pesquisas, né? A gente está pedindo para os líderes, olhem, fiquem atentos às suas equipes, né? Deixem o canal de comunicação aberta entre eles para vocês. Porque é uma forma que a gente tem de escutar, né? E observar a empresa, né? A gente, igual eu falei antes, a gente sempre está atento ao mercado também, com a questão de benefícios, né? Hoje a Bourbon ela é uma empresa que ela não, na região de Poços aqui, ela não fica atrás na questão de benefício. Então, hoje a gente tem um pacote bem interessante, bem atrativo também. A Bourbon é uma empresa flexível.
né? Porque por mais que a gente não tenha a questão do home office, do híbrido, mas a gente sempre deixa o colaborador muito à vontade. Ó, se você precisar, a gente nunca falou não, né? Então, assim, eu acho que isso também do colaborador ter essa liberdade também de poder, às vezes, emendar um feriado, né? Talvez ir num médico, acompanhar algum parente, enfim. Eu acho que também é uma coisa legal, que eu acho que faz toda a diferença, né? Essa flexibilidade que a gente tem hoje aí na Bourbon. Então, acho que isso também é uma parte que a gente vê da retenção de talentos, né? Que muitas vezes a gente vai para empresas aí de fora que tem uma certa dificuldade com essa questão, né? E agora a gente vai para o futuro, né? Para o futuro e presente, né? A gente está com inteligência artificial aí à tona. Sim. E o assunto agora é competências do futuro, né? Quais que são as habilidades que você acha que deveriam estar em desenvolvimento já para o trabalho? Bom, eu acho que é a inteligência emocional, né? A adaptabilidade também, a questão também de flexibilidade, né? Que eu acho que hoje as coisas mudam muito rápido. Então, a gente sempre tem que estar aí aberta a essas mudanças, né? Então, eu acho que essas são as principais competências. Aí, a inteligência emocional, eu acho que faz parte. Eu acho que depois da pandemia, o pessoal focou mais nessa parte, né? Inteligência emocional, que eu acho que foi um divisor de águas mesmo, né? Então, acho que essas são as principais competências aí que a gente tem que focar aí nos 10 anos, né? Nos próximos 10 anos, né? Legal. Agora, Lê, falando sobre a gestão de diferentes realidades. Na cadeia do café, a gente tem profissional de escritório, de armazém e também no campo. Universos que são completamente distintos. Sim. Como que o RH consegue construir políticas que atendam a todos esses universos, né? E sem perder a identidade da empresa? Eu acho que, primeiro, né, a gente tem que ter aí um pensamento único, independentemente de qual unidade a gente vá ver, né? Que eu acho que é a missão da empresa, né? Então, hoje a gente tem filiais em Poços, tem filiais em São João, que são filiais que a gente mais perto, né? Então a gente consegue ter o contato, mas eu também tenho filiais fora, Campos Altos e Manhuaçu. Então, desde quando eu entrei na Bourbon, eu sempre coloquei uma coisa assim, que eu não queria fazer uma coisa, incluir um benefício para Poços, que eu não conseguiria aplicar esse benefício em Campos Altos e Manhuaçu. Porque eu acredito que a gente é uma equipe só e todos os benefícios que eu tenho aqui hoje, eu tenho que ter para todos, né? Então, toda vez que eu vou pensar em algum benefício novo ou alguma ideia nova, eu sempre penso nisso. Então, tem algumas ideias até que a gente tem, mas a gente não dá início nela por conta disso, né? Então, assim, a gente sempre está pensando aí quais benefícios genéricos que consigam atender. Hoje eu tenho também o meu pessoal operacional, que muitas vezes não tem tanta familiaridade com a tecnologia, né? Então, isso também é um desafio, né? Então, assim, a gente sempre tenta buscar uma coisa de fácil acesso para todos. E claro que a gente também, né, a gente como RH, a gente sempre está disponível também para esses colaboradores, para estarem ajudando eles, né, quando é um benefício novo que precisa de algum cadastro, alguma coisa, a liderança também. Então, a gente sempre está ali disponível, né, para estar ajudando. Então, eu acho que é procurar benefícios que atendam todos, né, que fazem sentido para o nosso público, né? E também a questão da gente estar ali para ajudar e para apoiar esses colaboradores no início aí desse benefício, né? Letícia, agora o tema liderança. A gente tem formado na empresa os líderes que foram formados lá a ferro e fogo, né? Lá no passado recente, né? Sim. E a gente precisa também de líderes que saibam conversar, ter mais diálogo e mais proximidade com seus liderados, né? Como que o RH prepara os gestores para se adaptarem nesse novo perfil? Bom, hoje a gente realmente tem alguns líderes, né, que foram criados lá naquela era hierárquica, né? que tem toda uma hierarquia para ser respeitada, não que hoje não tenha, né? Mas mudou um pouco, né? Então, assim, quando eu comecei na Bourbon, não tinha a questão do feedback. E quando eu trouxe para a Bourbon essa questão do feedback, a liderança olhou para mim e falou: "Que feedback? Não existia isso no meu tempo." E realmente não existia, né? Então, assim, aos poucos, a gente foi trazendo para eles a importância
desse feedback, né? Uma forma também de aproximar do seu liderado, né? Porque, assim, o líder, ele tem que trazer o seu liderado para perto dele, né? Porque sem o colaborador, o trabalho do líder não é executado, né? Então, a gente conseguiu fazer essa questão do feedback, né? Então, a gente deu alguns treinamentos, teve treinamento externo, treinamento interno, né? Então, eu criei também um cronograma aí para eles seguirem na questão do feedback, quando dar feedback, como dar feedback, né? Quais os tipos de feedback que existem, né? E tá surtindo efeito, assim, eu vejo que os líderes, eles estão se desafiando a fazerem isso. Hoje, a maior parte da nossa liderança é uma liderança mais conservadora, né? Uma liderança dos tempos antigos, né? Claro que agora vieram algumas pessoas mais novas, mas eu vejo que eles estão dispostos a mudarem, né, o estilo de liderança deles, né? Então, a questão também das gerações, né? Então, hoje a gente tem algumas gerações aí dentro da empresa que elas prezam essa questão do feedback, né? Então, acho que também é uma forma, muito importante para alinhar também as expectativas do colaborador, do líder, da empresa, né? E uma forma também de deixar tudo muito bem claro, né? Melhorar a comunicação também, que o pessoal também preza muito por uma comunicação clara e assertiva, né? Então, hoje eu falo para os líderes, vocês precisam sair da parte operacional e ir para a parte estratégica do negócio e para a parte de gestão de pessoas, né? Que estar ali, ter um olhar mais crítico, um olhar mais humanizado, né? Para os colaboradores, né? Então, hoje a gente vem fazendo esse trabalho. A gente também tem o Papo de Líder, que acontece uma vez no mês. Então, nesse Papo de Líder, a liderança se reúne para discutir vários temas. Então, cada mês é um líder que traz um tema para discussão. Por que cada líder traz, né, esse tema para discussão? Porque talvez a dor de um líder pode ser a dor do outro líder também. E a gente ali junto, a gente consegue discutir e talvez buscar soluções, né, para melhorar o que está acontecendo, né? Então, é um bate-papo bem legal que vem acontecendo e uma troca de experiência muito bacana, assim, também. A diretoria também participa desse bate-papo, né? Então, assim, eles também trazem a visão estratégica da Bourbon, o que eles esperam, né, dos líderes, das equipes, quais são os planos da Bourbon. Então, acho que isso deixa tudo muito claro e isso ajuda o trabalho a acontecer de uma forma fluida, né? Então, eu acho que está sendo bem legal essa questão desse bate-papo da liderança, né? Também a gente tem a questão também do coaching que a gente faz. Então, ultimamente a gente está focando isso mais no desenvolvimento da liderança. Então, a gente tem uma profissional que faz esse trabalho de coaching aí para ajudar no desenvolvimento do líder, né? E claro que a gente vai ao longo do trabalho, né? A gente vai apoiando esse líder aí, dando opinião. Talvez, às vezes, o líder toma alguma ação, né, que a gente acha que não seria o de acordo, a gente chama esse líder, conversa, orienta, né? Acho que é uma equipe, né? Então, a gente é um ajudando o outro mesmo. É um pelo outro, né? É um pelo outro. Você falou da hierarquia, não deixa de existir, Exato. né? Só que dentro da empresa, as mudanças que aconteceram, elas acabam trazendo essa realidade, né? Sim. Porque você encontra um líder de outro setor que te trata da mesma maneira como se ele tratasse um líder superior dele. Exatamente. Né? Isso tem uma validade muito grande. Com certeza. Ali na Bourbon, todos nós a gente se considera uma equipe mesmo e ninguém é mais do que ninguém, né? Eu acho que todo mundo ali tem o seu papel dentro da empresa e de igual importância, né? Então, isso que a gente também gosta de passar para os nossos colaboradores, né? Que todos têm uma importância muito especial para a Bourbon. Porque se não fosse todos os colaboradores, a Bourbon não estaria onde está hoje, né? Exatamente. Com certeza. Bom, Lê, e para finalizar, pensando agora 10 anos à frente, quais as competências humanas que você acredita que serão indispensáveis para quem quiser trabalhar no mundo do café, independente da função? Bom, eu acho que a questão de ter um olhar mais humanizado, né? Claro que técnica, ela é preciso técnica, né? Mas eu acho que essa questão humana, eu acho que vai vogar muito, né? Você ter empatia pelo próximo, você ter também a proatividade, né? Não sentar ali, vou fazer só o meu. Não, vamos todo mundo ajudar, né? Então, eu acho que essa questão também, ela vai pesar bastante, né?
Então, a capacidade também de aprender, né, continuamente, né, porque com a tecnologia, né, e com o avanço de tudo aí, as coisas mudam muito rápido, né, então, assim, as tecnologias vêm para ajudar, então, com isso a gente tem que estar sempre inovando, sempre aprendendo, né, o mercado de café é um mercado muito estável, né? Então, toda hora tem algo novo para a gente aprender. Então, acho que essa questão do aprendizado também. Hoje, a Bourbon, ela incentiva muito, né, o ensino dentro da empresa. No entanto, a gente tem um programa voltado para isso, né? Então, a gente está sempre aí pedindo para os colaboradores, né, se especializarem, buscarem conhecimento, né? A gente também agora está com um programa que chama Pensando Dentro da Caixa, que visa também o desenvolvimento dos colaboradores, onde a gente está mapeando, né, o que precisa de treinamento, o que a gente precisa treinar, né? Então, é uma forma da gente estar incentivando, né, esse aprendizado contínuo. Ótimo. Muito bom, Lê. Gostei muito da tua participação. Obrigada. Muito legal ter essa visão mais ampla, né, da gestão de pessoas. Acho que é um desafio para qualquer empresa, porque é muita pressão de todos os lados. Lidar com a cabeça de cada um que tem a sua verdade ali e conseguir costurar todo mundo ali para todo mundo fazer esse papel. Um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça, é um grande desafio. O RH é uma área que eu sou apaixonada, né? Então, assim, o RH fica no meio, né, da empresa e dos colaboradores. Então, a gente tem que equilibrar os dois lados, né? Entender o lado empresa, mas entender também o lado colaborador, né? E chegar aí no melhor para ambas as partes, né? Sim, com certeza. Bom, Lê, muito obrigada pela tua participação. Obrigada. Foi muito bom te ouvir hoje. Obrigada. E você quer falar alguma coisa, Lê? Eu quero agradecer também pela tua participação. Foi uma honra ter você aqui. O que a gente conversa no dia a dia, poder passar um pouco para quem não conhece, né? Com certeza. Foi muito valioso. Obrigada, gente. Obrigada de coração. E, bom, para você que nos assistiu, peço para você seguir a gente nas redes sociais, Bourbon Coffees, e também acessar o nosso site para saber um pouquinho mais sobre a nossa empresa, bourboncoffees.com.br. Até uma próxima.